Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Nosso bate-papo de hoje é com a equipe da APAE de Nova Esperança. Fundada em julho de 1976, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Nova Esperança, nasceu da mobilização de pais que buscavam um futuro mais digno para os seus filhos com deficiência. Com o apoio fundamental do Lions Club local, foi possível concretizar a criação da instituição, que teve como primeiro presidente o Sr. José Ercílio Krenig e como diretor da escola o professor Cláudio Antônio de Brito. Desde então, a PAI tem sido um símbolo de acolhimento, perseverança e compromisso social na cidade. A entidade deu origem à Escola Esperança, Educação Infantil e Ensino Fundamental, na modalidade Educação Especial, cujo nome é uma homenagem à cidade. Vinculada ao Núcleo Regional de Educação de Paranavaí e filiada ao movimento apaiano, estadual e nacional, a escola tornou-se a única instituição do município voltada exclusivamente para o atendimento de pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento. Ao longo das décadas, a APAE enfrentou muitos desafios, mas também obteve conquistas importantes, sempre com apoio da comunidade e de parcerias estratégicas. Inicialmente, suas atividades focavam em socialização e trabalhos manuais. Com o passar dos anos, a instituição passou a valorizar o potencial de aprendizagem dos alunos e investiu na sistematização de conteúdos pedagógicos, respeitando os ritmos individuais, especialmente nas áreas de leitura, escrita e matemática. Hoje, a Escola Esperança está autorizada a oferecer educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, primeiro e segundos anos, e educação de jovens e adultos, fase 1, voltada a alunos a partir de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental. Com uma equipe de 76 colaboradores, a APAE atende gratuitamente 214 alunos de Nova Esperança, Uniflor e Presidente Castelo Branco. A atuação abrange não apenas a educação, mas também os campos da saúde e da assistência social, com uma equipe multiprofissional composta por professores especializados, psicólogas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, assistente social e psiquiatria. A instituição promove um trabalho integrado voltado ao desenvolvimento global dos alunos, que também participam de projetos sociais, culturais, esportivos e de inserção no mercado de trabalho. Embora defenda a inclusão escolar nas redes comuns de ensino, a APAE respeita e defende o direito das famílias de decidirem sobre a escolarização de seus filhos, reconhecendo que a verdadeira inclusão vai além da sala de aula e deve abranger todos os aspectos da vida em sociedade. Nesse contexto, a APAE de Nova Esperança se soma à mobilização das APAES do Paraná contra a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI número 7796, movida pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, no Supremo Tribunal Federal. A ação contesta leis estaduais que garantem apoio à educação especial e propõe a exclusividade do ensino regular inclusivo. Para as APAES, isso representa uma ameaça grave ao direito de escolha das famílias e ignora a realidade concreta de milhares de estudantes com deficiência que encontram nas escolas especializadas o suporte adequado às suas necessidades. A Federação das APAES do Paraná representa hoje 343 instituições que atendem mais de 40 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla, com quase 70 anos de história. Essas entidades são reconhecidas nacionalmente pela qualidade dos serviços prestados e pelo compromisso com os direitos humanos. A tentativa de extinguir ou limitar a atuação dessas instituições é vista como um retrocesso, pois desconsidera conquistas sociais e pedagógicas consolidadas, além de desrespeitar o princípio constitucional da liberdade. Participam dessa entrevista do Norocast o senhor João Juraci Zanquete, professor João Juraci, presidente da associação, a professora Jaqueline
de Cássia Zanquete Souza, que é diretora, e também a pedagoga Tânia Sueli Jasper. O Norocast tem um oferecimento do Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro. Medicamentos, brinquedos, banho e tosa, busca e entrega seu animal, clínica veterinária com plantão e consulta a domicílio, ração e petiscos, produtos com diversos descontos. Entrega para outras cidades da região mediante agendamento. Leve aí seu animalzinho para conhecer a Recanto Pet, que fica na Avenida Rocha Pum, 1266, aqui no centro de Nova Esperança, no Paraná. O Norocast está no ar. Seu João, Jaque, Tânia, para nós uma alegria, né? Uma honra poder recebê-los aqui no estúdio do Norocast para bater um papo, né? Falar algo que vocês conhecem tão profundamente, que é a questão da PAI. E o que significa a PAI e qual é a principal finalidade da instituição? A PAI significa Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Esse é um movimento, né, que nós somos ligados pela federação, existe uma federação nacional, e a primeira PAI fundada foi no Rio de Janeiro. Então, nós somos vinculados a essa federação nacional e a federação estadual é aqui do Paraná. A nossa principal missão das APAES é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, a inclusão responsável por para essas crianças, bem como um trabalho de prevenção na comunidade e de escolaridade. Então, essa é a missão da APAE. E quais são os principais serviços hoje oferecidos pela PAI? Aqui na introdução nós lemos, né, já também agradecendo aí a presença do seu João, da Jaqueline, da Tânia. Hoje, quais são os principais serviços aí que a PAI Nova Esperança oferece? Além da parte de escolarização, como a Tânia falou, a gente tem o serviço de assistente social e de saúde, né? Então, a gente atende crianças, né, de 0 até a idade adulta e temos a parte de atendimentos clínicos, que a gente fala, mas é escolar, né? Clínico escolar, né, Tânia? Terapia, psicologia, terapia ocupacional, psiquiatria, né? Que a gente tem a médica que vai lá também atender alguns alunos. Fonoaudiologia, fisioterapia, temos a nossa assistente social também. Então, esses são os principais atendimentos que a gente faz, e toda a parte da escolarização, né, feito por profissionais especializados. E concernente a algo que vocês conhecem tão bem, né? Já há longos anos, como que é o funcionamento da PAI no dia a dia? Ó, a escola, ela tem um horário escolar, né? Então, no dia a dia, os alunos estão chegando, o horário de funcionamento é das 7h40 até 15 para meio-dia, e à tarde também é um trabalho de 4 horas, no período da manhã é um grupo de crianças, no outro período, outras crianças. Então, o trabalho é voltado, né, na parte pedagógica, na parte escolar, que a gente a gente caminha com o mesmo currículo da rede regular de ensino, porém adaptado aos nossos alunos. Todo o currículo é adaptado. E tem a parte clínica também, que, como a Jaque falou, a gente tem os atendimentos clínicos, e daí os alunos vão para esses atendimentos. Pela avaliação de entrada desses alunos, a gente discute o caso,
né, com a equipe, e a gente viu qual a necessidade de cada criança. Então, tem crianças que estão na escola, estão lá na sala de aula, mas ele tem um atendimento psicológico, tem um atendimento de fono, de físico, de acordo com a necessidade de cada criança. E além da assistência social, né, que a assistência social também dá o acolhimento às famílias, faz as visitas às famílias. Às vezes a gente observa, o professor observa alguma coisa que não está legal, então a gente discute novamente o caso, daí faz a visita. Então todo o trabalho é voltado nesses três pilares: educação, saúde e assistência social. Ou seja, a PAI ela oferece um atendimento personalizado, Sim, voltado às características do aluno. De cada aluno. Isso o aluno não encontraria no ensino regular, não. nas escolas tradicionais, ditas tradicionais. Nesse momento, não. Porque veja bem, nós temos crianças que têm, além da deficiência intelectual, eles têm múltipla deficiência. Alguns têm múltipla deficiência, às vezes física, sensorial e também a intelectual, além do transtorno, do TEA. Então, todo o trabalho é adaptado. Por exemplo, eu tenho criança lá na escola, a gente tem, né? Crianças que não utilizam um caderno comum. A gente montou um caderno de madeira, com cubos de madeira. Então, é pensado realmente na criança. É discutido o caso, a gente não insere nenhuma criança na escola, na Cinejac, de Isso. discutir o caso, de conversar como que nós vamos trabalhar com essa criança. E a aceitação da família. Então, a família também tem que estar a par de todo o trabalho que a gente vai executar com essa criança e dar continuidade em casa, né? Parceria. A parceria é da família. Dentro do currículo, entra educação física, que nós temos 3 professores de educação física, entra artes, que é o artesanato, educação artística, e nós temos já um projeto Sicredi, que é um projeto que atende 11 alunos. Os alunos são contratados pelo Sicredi, eles recebem salário, vale alimentação, eles já são inclusão, eles são incluídos, eles No mercado de trabalho. no mercado de trabalho, eles produzem, o que eles produzem é para o Sicredi do estado de São Paulo, do estado do Paraná. Faz a parte de artesanato, sabe? E nós temos 3 alunos empregados no Camilo, que é da parte de inclusão, que eles falam que não tem inclusão. Lógico que tem inclusão. Eles vão lá trabalhar todo dia. Tem um aluno lá que já fala uns 10 anos que está lá, no Camilo, Sim. trabalhando. Tá? Então, para ficar claro, assim, para quem está nos assistindo aí entender, quem que pode ser atendido pela APAE? Olha, José, a gente atende crianças desde bebê, tá? Tem crianças que têm um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Por exemplo, ela já está com 1 ano e meio, ela não anda, tá? Tem um atraso na fala. Dentro da educação infantil, a gente pode atender essas crianças até 5 anos e 11 meses. Tá? Então, todo o atraso, crianças às vezes que têm uma paralisia cerebral, síndrome de Down, que nasceram com essa dificuldade, uma mielomeningocele associada com uma hidrocefalia. Então, todas essas características, até 5 anos e 11 meses, nós podemos atender, porque é a única escola no município que dá esse atendimento de educação precoce, que a gente diz, tá? Então, tem os atendimentos clínicos e tem toda essa área de estimulação dentro de uma salinha, né, para essas crianças e com a família. A família participa. Depois a gente tem, a partir dos 6 anos, a criança tem que ter uma deficiência intelectual, tá? Para estar frequentando a PAI matriculada e ter acesso a todos esses atendimentos clínicos, tá? Então, ela pode ter uma deficiência intelectual associada a uma deficiência múltipla, além de ter também o TEA, o transtorno, né, do espectro autista, mas tem que estar no nível 2 ou 3 para a gente atender o nível de suporte dessas crianças. Suporte 1, a gente não pode atender, a gente não atende. Daí fica na rede regular, né, Jade? E assim, é bom, né, a gente esclarecer que são alunos, como a gente falou, né, nosso funcionamento é do 1º e 2º ano. Então, acontece, né, algumas vezes de famílias nos procurar
E a hora que a gente vai ver, essa criança já está lá no terceiro ano, quarto ano, aí a gente não tem como atender esse aluno, mesmo, né, que tenha a deficiência, porque ele já foi para o ensino regular e ele já ultrapassou o segundo ano, que é o mesmo caso que tem a EJA, né? Educação de Jovens e Adultos também. A gente pode estar atendendo, né, a partir de 15 anos, desde que não tenha completado o ensino fundamental 2 também. Tem essa questão que a gente, então, assim, não são todos que a gente está podendo atender, né? Então, a gente tem esse, de acordo com MEC, SED, né, com as legislações, a gente só pode atender até o segundo ano. E como que é o processo de matrícula da APAE? Assim, algo que me veio aqui é o aluno mais antigo, que está há mais tempo matriculado. A idade, A idade e quanto ó, tempo que ele tem de o matrícula e como que é esse processo? mais antigo, acho que é desde quando fundou, né? É, Nós temos alguns, né, infelizmente já faleceram, né? Dos mais antigos, mas a gente tem um ainda que é assim, a gente fala que é nosso, É a relíquia. que é o nosso mascote, Mascote. fala, né, que ele é o que representa a nossa pai, é o nosso aluno, só que ele não é o mais velho de idade, ele é o mais velho de escola. E de idade a gente tem 78, acho que 78 anos, uma aluna, a mais velha hoje. E o processo da matrícula, como que é para o aluno? Tem um detalhe, né? Às vezes a sociedade, a comunidade fala assim, eu tenho um menino lá que fez fisioterapia, eu queria levar na PAI. Não pode. Ele só, para ele ter o Atendi. atendimento da PAI, ele tem que ser aluno da PAI. Faz a matrícula igual que faz no ensino regular, né? Faz a matrícula tudo certinho, e aí o aluno tem que frequentar. Se ele não Entendi. frequentar, ele perde a vaga. Essa matrícula, né, como assim, quando é bebê, né, no caso, quando vem bebê, a gente tem hoje um bebezinho com síndrome de Down, então que é o nosso aluninho mais novo, ele chegou à nossa escola com 42 dias, hoje ele já está com 5 meses. Então, é encaminhado pelo pediatra, né, tem encaminhamentos médicos, né, então a família nos procura para fazer o processo de avaliação, que é feito um processo de avaliação com a equipe multiprofissional, que é pedagogo, e os profissionais que a gente já citou. E tem também quando vem do centro, né, de diagnóstico que a gente tem na cidade, né, no município, às vezes algum aluno com defasagem, né? Então, a gente fala centrinho, né? O pessoal desse centro, eles encaminham os alunos para a gente ver, assim, fazer uma reavaliação e já fazer a matrícula. Jacqueline, você disse aí equipe multiprofissional. Nós, na introdução aqui, foi apresentado. Hoje, quais profissionais fazem parte da APAE de Nova Esperança? Dessa equipe, Isso. além dos professores e os demais funcionários, é psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social, fonoaudiólogas. E O assim, médico, e o médico. E o médico psiquiatra. A médica Certo. psiquiatra. importante deixar claro que a APAE não cobra pelos Não, de forma os atendimentos. totalmente Tudo gratuito. E quando. E a fisioterapia e fono, se o aluno precisar de todo dia, tem todo dia. Tem um calendário, né? Mas o aluno mais comprometido, se precisar, ele tem todo dia. Ele não paga nada, o técnico está lá e não paga nada. O Alex comentou aqui que a APAE não cobra, né, pelo atendimento. É bom frisar isso daí, deixar Isso. muito claro, né, que a APAE não recebe nada e não cobra nada Não. das Cobra. famílias pelo atendimento. E é importante mencionar que se não cobra nada das famílias pelo atendimento, eu entendo então que a APAE tem muitos desafios aí a ser enfrentados, né? Sim. Os técnicos do SUS cobrem. A gente foi muito, eu e a Tânia, que estamos lá há mais tempo, sabe disso. Antigamente, para poder pagar um técnico, tinha que vender pizza, tinha que vender bingo. Aí, se tinha dinheiro no fim do mês, pagava. Se não tinha, o funcionário tinha que esperar que tinha que vender para depois pagar. Aí, depois de tanto, a gente, com a equipe boa que nós temos na escola, que todo mundo, a gente entrou, né, e vamos acertar a situação, vamos. Todo mundo arregaçou as mangas, a gente começou a conseguir. Quando eu entrei na PAI, tinha 2 professores
que era de convênio. Hoje tem mais de 20 professores. A gente conseguiu, porque até os professores era pago com dinheiro de bingo, né? Então aí a gente conseguiu encaixar no Estado. Hoje tem um convênio do Estado, tem o Fundeb, que a prefeitura repassa para nós, né, do Fundeb, e tem O SUS, o professor que ele tá? Cedido pelo Estado. são cedidos, né? São cedidos. O Estado cedeu, que isso aí não tinha também. Foi uma luta da gente conseguir, porque o Estado tinha professor especial e eles não cediam. Aí o governador resolveu ceder e hoje nós temos o professor estadual trabalha lá. E tem muita gente que nos assiste, né? E desde já quero agradecer a audiência, pedir para quem nos assiste que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém, né? Deixe o seu like, isso é muito importante para a gente dar engajamento e maior visibilidade para o Norocast. E quem nos assiste, porventura, que quer ajudar a PAI, como que a pessoa faz? Nós recebemos doações, né? Até a gente aproveita já para agradecer a comunidade de Nova Esperança, que é muito solícita, parceiro mesmo da Pai de Nova Esperança. A gente recebe doações, quem tiver, né, vontade de estar colaborando mensalmente, anualmente, né? A gente faz um cadastro que são os associados, né? É só nos procurar que quiser fazer alguma doação totalmente voluntária. E a gente também, além disso, a gente tem um projeto que é pioneiro também, que é o Lixo Não é Lixo, Vale Real, né? Um projeto que a gente fez na época, meu pai, né, junto com a equipe, eles desenvolveram, que é da reciclagem do lixo. Então, a gente também recebe essas doações de lixo reciclado, a gente faz toda a seriação, toda a separação, aí vende, né? E nós temos também muitas doações de móveis, roupas, né? Que a gente faz, além de fazer todo o serviço social, né, dentro da escola, que a gente vê as famílias que precisam, os alunos. Depois, em seguida, a gente faz frequentemente um bazar beneficente, também para conseguir fazer algumas manutenções da escola. Ô Jaque, e olhando para aquela câmera ali, deixa o telefone de contato para quem quer ajudar e qual tipo de ajuda que a pessoa pode destinar. Itens ou em dinheiro, você pode Sim, olhar e expor ali. quem puder, né, quem quiser colaborar com a Pai de Nova Esperança, vocês podem estar ligando no telefone 3252 4514. Esse é o nosso contato direto. E a doação podem ser feitas por dinheiro, né? Questão de dinheiro, nós temos a nossa chave Pix também. E pode ser doações também, a gente recebe de alimentos, recebemos doações de produtos de higiene que os nossos alunos utilizam, doações de mudança de móveis, roupas, né? Todos em bom estado de uso, né? Muito bem. E Antes de vender os móveis, quando recebe roupa, primeiro a gente faz uma triagem na escola. Ver se tem certo. família precisando, às vezes está precisando de geladeira, tá precisando tem criança dormindo no chão porque não tem colchão. Então, primeiro a gente vai visitar, a assistente social vai visitar a família, leva o colchão, a prefeitura, nosso carro da PAI leva, entrega para a família. Aí ela está precisando de roupa também, entrega também. E até nós mandamos roupa até para o Pará esses dias, que tinha uma família precisando e o motorista falou: Você não tem umas roupas para dar para nós? Que eu acho que tem, a gente deu, mandou para eles também. Então, a, a- sobrou. Aí o que sobrou a gente bota para vender no bazar. Faz o bazar que a comunidade vai, compra e se vende peça de roupa por 50 centavos, R$ 1, mas roupa boa. Se não é bom, a gente não nem dá A e gente nem descarta. vende. A gente descarta se não Certo. é bom. Porque às vezes a pessoa manda, mas não sabe se é bom. A gente faz uma triagem. Se tiver que consertar, conserta primeiro, arruma primeiro para depois doar. E como é o senhor João falou ali da assistência social e gostaria de saber como que é essa relação da APAE com as políticas públicas aí, incluindo a educação, saúde, a questão da assistência social mesmo. É muito bonito o trabalho que vocês fazem, é óbvio, mas essa relação, como que funciona? É tudo em parceria, né?
É tudo parceria, né? Nós temos o assistente social como parceiro, que eles puderem colaborar, eles colaboram, e a gente não, só tem que agradecer, porque eles dão toda a atenção. A educação, a mesma coisa, a gente socorre por eles socorrem por nós, é assim, é tudo, é parceria, é unido, nós trabalhamos unido. Saúde é a mesma coisa, saúde, a gente vai precisar de remédio, já vê as crianças, o médico da pai, a doutora dá pedido, a gente já consegue lá na saúde, então é tudo certo, tudo assim. E a gente corre atrás por tudo, os pais, às vezes, o que Colaboram, precisa. né? Colaboram. É, a assistência social do município, ela é parceira realmente da gente, né? Então, nós somos vinculados a esse conselho, né? Porque nós fazemos assistência social dentro da escola. Então, a gente participa do conselho da assistência social do município. E a Glória sempre, né, que está à frente, sempre faz essa parceria com a gente lá na escola. A gente atua, a gente colabora junto com o município, né? Às vezes a nossa assistente social faz uma visita e aquilo que a gente pode colaborar, a gente colabora enquanto a escola, enquanto a associação também. E sempre comunica a assistência social do município, né? Aonde está vinculada essa família, qual CRAS está vinculada essa família, para a gente dar esse apoio total, né? Ou para a criança, ou para a família. Então, como o João falou, a gente está vinculado a todos esses aos conselhos da cidade, né? Tem a representação dentro do Conselho da Saúde também, né? E dentro da criança, do adolescente e do idoso também. Então, a gente está vinculado em todos os conselhos que tem dentro da assistência social. E agora também é uma conquista, né, que Nova Esperança teve, é um dos poucos municípios que já está consolidado o Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Então, assim, teve algumas reuniões, e é uma cobrança, porque é um conselho também muito importante, né? Então, assim, Nova Esperança está entre os poucos municípios que já está em Em funcionamento, né, funcionamento do Tânia? conselho. Esse Conselho da Pessoa com Deficiência. E não é só nós da APAI, né? Então, são todas pessoas com algum vínculo com alguma pessoa, né, deficiente, ou as próprias pessoas com deficiências que compõem esse conselho. E assim, quais os tipos, vocês mencionaram muito brevemente, mas quais os tipos de transtornos e deficiências que são atendidos lá por vocês? Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que qualquer transtorno ou deficiência é caso para pai, nem sempre, né? Não, nem sempre. Então, a gente trabalha com transtornos do desenvolvimento, que atrasa o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Temos o TEA, né? O transtorno do espectro autista, e associado, após os 6 anos, ele tem que estar associado a deficiência intelectual, tá? É, nível 2 e nível 3. Nós temos crianças, né, com Síndrome de Down síndromes também, e alguns outros. e outras características. Nós temos síndrome de Down, nós temos síndrome de West, nós temos síndrome de Williams, X frágil. a síndrome do X frágil, temos crianças com paralisia cerebral também, temos crianças com mielomeningocele, com hidrocefalia. Então, tem várias síndromes, síndrome de Smith também, que é uma síndrome muito rara no Paraná, né? E nós temos uma criança aqui na Esperança também que tem essa síndrome. Então, são vários, mas sempre tem que estar associado à deficiência intelectual. Há crianças com transtornos, adultos com transtorno, doença mental, nós não atendemos, tá? Então, isso fica para o CAPS de Nova Esperança. A gente pode dar, às vezes, um suporte, fazer um encaminhamento. Às vezes, assim, a criança também, o adolescente, o adulto, dentro do processo de desenvolvimento dele também, ele pode ter o transtorno mental dentro da idade adulta. Pode ocorrer. Então, daí, esses casos, a gente acaba encaminhando para o CAPS também para lhe dar o suporte. É isso. No tocante aí ao atendimento, nós comentamos, o João comentou a respeito das políticas públicas aí, e agora a respeito do atendimento. Como que é feita essa integração entre as áreas aí, educação, saúde e assistência social? Já entendemos aí sobre
as políticas públicas, mas no atendimento, como que é feito? No atendimento, é como a gente havia até comentado, assistência social, saúde e educação é vinculado dentro da escola. Então, a gente tem o processo educacional, que é de escolarização. Dentro, os alunos atendem, recebem o atendimento da saúde, que é no setor clínico, e dentro da assistência social, que é essa parte de acolhimento às famílias, orientação, informação. Então, está tudo vinculado no aluno e na família. E qual é o perfil dos alunos atendidos na educação de jovens e adultos nível 1? Qual que é o perfil desses alunos? São os alunos, como a Tânia comentou, né? Todos têm, os nossos alunos todos têm que ter, têm deficiência intelectual, vinculada ou não a outras deficiências. Então, esses alunos fazem parte do ciclo. A gente fala primeira, segunda, terceira etapa, né? O ensino fundamental lá, por exemplo, o primeiro ano, ele é mais estendido, né? Para os nossos alunos. São 4 anos, né? Isso, porque dentro da deliberação 0714, que criou as escolas especiais dentro da PAI, então, o primeiro ciclo, que seria o primeiro ano, então foi feito um estudo que as nossas crianças, elas precisam de um tempo maior para o processo de alfabetização. Então, o primeiro ano nosso, ele é de duração de 4 anos, tá? E daí, quando ela vai para o segundo ano. E o segundo ano tem um processo de 6 anos. E daí, nesse processo do segundo ano, até no primeiro ano, se a gente vê que essa criança, nesse processo, ela está bem, a gente faz o processo de inclusão dela, uma inclusão responsável, que a gente chama, para a rede regular de ensino, tá? Então, às vezes, a criança ela fica 3 anos na escola e a gente vê que, com todo o suporte, ela tem condições de ir para a rede regular de ensino. Então, a gente faz o encaminhamento dela para a classe especial. E lá na classe especial, eles fazem, essa criança fica lá, ela vai sendo atendida, vai sendo feita sondagem pelos professores e a equipe, e depois ela é inserida numa sala regular, né? Numa sala comum, e a gente vai acompanhando esse processo também. Nós da escola acompanhamos essas crianças, né? Porque a gente sente a necessidade de ver como é que essa criança está, se ela está bem, se ela está desenvolvendo legal. Então, hoje nós temos crianças que já passaram pela PAI e são profissionais, né? E esses alunos que aí não têm condições de ser incluídos, né, no ensino regular, que completa 15 anos, né, a gente tem uma resolução nova, completou 15 anos, aí vai para o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, e lá eles continuam o processo de escolarização, só que aí direcionado aos adultos, né? Então, E a partir dessa idade, né, a gente continua trabalhando com a família, sempre a autonomia. isso. Desde criança, a gente faz um trabalho vinculado com a família, que a criança precisa de autonomia, né? Então, esses alunos que estão inseridos no mercado de trabalho hoje estão trabalhando, né? Então, é um processo contínuo, né? De inclusão, e inclusão escolar e a inclusão no trabalho também, que é, eles se sentem valorizados quando eles vão trabalhar, né? Eles querem também trabalhar, eles querem também ter acesso a tudo que tem na comunidade, eles gostam de ir para passeios, eles gostam de fazer as atividades igual um adolescente, um adulto comum, né? Então é isso que a gente Se o vive aluno está buscando. preparado, nós não seguramos o aluno, né, claro? É, Chama a família, fala, ó, seu filho tem condições de ir para o ensino regular. Você quer? Então quem escolhe é a família. Sim. Aí se a família não quer, fica na PAI. E aqueles que não têm condições, fica lá. Esse é nosso, a gente Foi em atende. atendimento, E com esse continua novo, atendendo. e com esse novo projeto, é isso que eles não querem. Eles não querem que a gente segure os alunos, sabe, com esse novo projeto. É isso aí. Então, e a gente segura os alunos. E assim, a parte da escolarização, o aluno vai para a escola regular, normal.
Mas os outros atendimentos, ele continua usufruindo na APAE ou aí já não? Porque aí é uma nova matrícula, né? Não, Aí ele já é tá. encaminhado aí o município que tem que fazer o Aí não volta mais no atendimento. pai. Então não é uma matrícula compartilhada. Não, só podemos ter essa matrícula compartilhada de 0 a 5 anos e 11 meses. Na educação infantil. Na educação infantil. A partir dos 6 anos, a família tem que fazer o processo de escolha. Então, aqueles que a gente observa na educação infantil, que a gente sempre conversa com a equipe técnica, olha, vamos encaminhar, ele tem potencial, tal, tal, a gente chama a família, olha, seu filho tem condições de encaminhar para a rede regular, vamos encaminhar? Vamos para lá, vamos fazer essa tentativa. Então, daí a família, assim, aqueles que a gente vê que às vezes tem família que quer que o filho vá, mas também não tem condições. Então, a gente orienta, mas a gente sempre deixa a opção de escolha da família. Então, se a família, mesmo que a criança não tenha condições de ir, a gente reforça isso. Olha, esse não é o momento, mas a família quer, A gente faz. a gente faz o Encaminhamento. encaminhamento, né? Às vezes, por exemplo, 6 meses depois, a família busca novamente a gente. Olha, não deu certo mesmo. Então, a gente abre para o retorno. Porque além da família, às vezes tem alguns profissionais, né, alguns médicos que pedem para estar retirando da APAE, né? Então, eles, por orientação médica, eles também solicitam, né? Então, a gente já teve alguns episódios de ir e a família, com pouco tempo, pediu para retornar, que não deu certo. E alguns casos que dão certo também, né? E tem algum médico que manda para pai, né? Sim, Já vem quando é pequenininho, já vê que está na hora de. Quanto mais cedo manda para pai, melhor é. isso. Então, até os 3 anos, o médico já fala, procura pai. Então, voltando a falar da doação, nós temos um convênio com a Mesa Brasil, em Maringá. A gente recebe a alimentação deles, manda, ou a gente faz muitos anos já que tem esse projeto com a Mesa Brasil. E a família pode também doar pelo imposto de renda, sabe? Eles podem doar pelo imposto de renda também, se ele quiser. E tem o mercado que manda para nós tomate, batatinha. A gente faz 300 refeições por dia, mais ou menos, sabe? Certo. Que tem 214 alunos. E tem Uniflor e Castelo Branco, a gente atende. Então, eles têm alimentação. 10 horas é o almoço, uma alimentação, que é um almoço bem feito, muito bem feito. E às 3 horas da tarde, tem criança que já é a janta. Então, é feito o mesmo que faz às 10 horas da manhã, faz às 3 da tarde. É, Mais ou menos 300 refeições por dia. a gente, quanto à refeição, ultimamente, faz uns 2 anos, né, Jaque, Sim. que a gente tem observado que a alimentação, a gente está fazendo cardápios diferenciados, porque nós temos muitos alunos com TEA, tem seletividade alimentar. Então, nem todos os alunos comem o que os outros comem, né? Então, de acordo com a seletividade alimentar, a gente já avisa a cozinheira, né? Então, olha, então esse só come arroz, o outro só come macarrão branco, o outro só come ovo mexido. Então, a gente tem que pensar também na questão da alimentação, né? Porque às vezes a criança está em casa, mas ela come muita coisa industrializada. E a gente, nesse processo, a gente tem que inserir outro tipo de alimentação também. Então, todo esse trabalho de alimentação, todo esse trabalho sensorial com o alimento tem que ser feito pedagogicamente também. Para a criança começar a aprender, ela começa a manipular o macarrão, ela começa a manipular o arroz. Então, todas essas questões sensoriais, a gente tem que pensar nessa criança também para chegar na alimentação. Tânia comentou algo muito interessante anteriormente sobre a inclusão e agora esse ponto aí, essa mudança de forma pedagógica. E é nesse ponto em que eu quero tocar com vocês. Quais foram as mudanças pedagógicas aí mais significativas ao longo dos anos? Porque parece que tudo tem que ser adaptado, né? Vai mudando. Lá no início disso, até do caderno mesmo, lá de madeira. É, a gente foi aí procurando, né, devido à clientela também dos alunos, né? Então, hoje
Antigamente era o caderno de madeira, hoje a gente usa o Note com alguns alunos. Antigamente era uma lupa maior, uma lupa de mão. Hoje nós temos uma lupa, já compramos uma lupa, adaptamos para uma aluna, né? Uma lupa inteira, com uma mesinha, né? E ultimamente, né, a questão do TEA, né, que a gente está recebendo muitas crianças com transtorno de espectro autista. Então, a questão da alimentação, a questão sensorial e as adaptações sensoriais para esses alunos tem sido muito significativa. Então, a gente tem que pensar no aluno, na individualidade de cada um, né? E pensar como é que a gente pode trabalhar com esse aluno nas questões sensoriais. Porque às vezes qualquer coisa desregula essa criança. E a gente tem que pensar o que que desregulou. Então, como que a gente pode regular? É Né? responsabilidade É grande. muita responsabilidade. E além que nem desses materiais, a gente pensa até na carteira, né? Nós temos alunos que são cadeirantes, né? Então eles não podem ser carteiras comuns, então tem que ser carteira maiores, tem que ser adaptada. Tem alguns que tem que ter inclinação. Às vezes a mesa é de uma forma, a cadeira tem que ter um apoio nos pés, né? Então, assim, até as salas de aula são adaptadas. Então, às vezes a gente entra lá numa sala, tem carteira pequenininha e tem essas maiores. Então, é tudo pensado no tamanho da criança, ou a criança, o aluno cadeirante, tanto criança, os adolescentes, os adultos. Então, tudo é pensado A no criança. aluno, não é no geral. Ah, a turma lá vai ter é o mesmo padrão, né? Não, lá é totalmente adaptado e pensado em cada aluno. Eu observando o que vocês falam, há uma preocupação da adaptação de forma inclusiva dentro do ambiente escolar, para que Sim, o aluno também não se sinta excluído ali. sim. É, Mas e fora desse ambiente, como que a APAE trabalha? Porque vocês falaram que tem colocado alguns alunos no mercado de trabalho, outros estão sendo inseridos no EJA, né? Isso. E isso é importante. Mas para que o processo seja mais assertivo possível, quais os critérios e como que vocês têm trabalhado essas questões da inclusão fora do ambiente da APAE? porque em novembro, a PAI faz a mostra natalina. Então, o que é a mostra natalina? Mostrar para a comunidade que o aluno é capaz. Então, ele apresenta. Às vezes o pai fala assim: Nossa, meu filho não faz isso lá em casa, como é que vocês conseguiram? Ele se apresentou, ele dançou, ele falou. Então, a mostra natalina é uma inclusão. Porque ele aprende a dançar, ele aprende a falar, se apresentar, sabe? Então, novembro, sempre em novembro tem a mostra natalina. Sim. E aí a gente aproveita nessa mostra natalina mostrar o que a criança produziu de artesanato, aí vende para a comunidade baratinho para ajudar a comprar o material novamente, né? Para fazer depois de novo. É assim. E esse processo todo envolve a família, esse processo de inclusão, porque a gente fala assim, não adianta você defender um processo de inclusão escolar, né? Depois a gente vai até comentar mais sobre isso. A inclusão escolar, só que a família também não é só na escola que acontece a inclusão. Então a gente sempre conversa isso com a família, de estar envolvendo, né, os filhos, né, os responsáveis, porque Na própria casa, né? tem muitos que já não têm mais os pais, né? Então, assim, que os responsáveis também nu- numa igreja, né, o processo de inclusão, dentro da sociedade tem uma festa, procurar dentro das condições dos alunos, que a gente sabe que não são todos que têm essa condição, assim, de estar com essa interação com mais pessoas, tem essa dificuldade, mas dentro do mercado de trabalho também, além das empresas que meu pai comentou, nós temos várias empresas parceiras. Então, eles procuram, ligam para nós, né? Porque eles têm que também ter essa cota, né? Das pessoas com deficiência, eles ligam, e aí eles falam qual que é o perfil que eles estão precisando, do colaborador que eles precisam. A gente faz uma sondagem entre os nossos alunos
E quando não é possível a gente indicar algum aluno, a gente pensa até na questão da sociedade mesmo. Falar, talvez dá certo para fulano, para ciclano. Então, a gente já teve algumas indicações, ou alguns alunos que passaram por nós, que têm essas condições também, que a gente lembra do perfil, fala, dá certo, a gente encaminha, né? Então, assim, o processo de inclusão, a gente é muito favorável, não só dentro da escola. Então, a família então, é parceria com a família e a sociedade, porque a sociedade também tem que estar aberta a receber as pessoas Sim. com deficiência, né? E a gente se preocupa tanto com a criança que nós temos até um cuidador só para dar banho. Tem criança que vem de casa sem tomar banho, roupa não tem a mãe que lava, perdeu a mãe, só tem o pai, então a criança está praticamente abandonada, sabe? Dentro de casa. Então o que que a pai faz? A pai contratou um cuidador para cuidar dos meninos e tem a zeladora que cuida das meninas. Então dá banho, troca, o menino que tem barba, rapa a barba, é, sabe, corta o cabelo. Então, tudo é feito lá na paz. A gente se preocupa com a criança vai embora, tudo limpinho, tudo certinho. No outro dia volta, tem que fazer tudo novamente. É Que é uma importante, das nossas preocupações. é a nossa Porque, preocupação. assim, dentro da inclusão, vamos pensar na inclusão escolar, né? Que é o foco, assim, também vai precisar desse profissional. Porque a gente tem alunos dentro da faixa etária de escolarização, que é de 4 a 17 anos, que fazem uso de fralda, né? Não controla, eles fazem uso de fralda. Como meu pai falou, necessita, às vezes, desse apoio num banho, ou às vezes num olhar diferenciado aí na questão da higiene, né? Na alimentação, porque nós temos alunos que usam sonda, que faz alimentação por sonda. Então, tem que ter uma pessoa especializada, pelo menos que tenha o básico para estar conduzindo, fazendo essa alimentação também. Então, assim, o processo de inclusão é algo assim, tem que ser muito responsável. E, além disso, eles também, nós temos os autodefensores, são alunos. Dentro das APAES tem um projeto de autodefensores. Então, eles reivindicam aquilo que eles sentem necessidade também, né? Então, a contratação de um homem, né, para ajudá-los foi a pedido deles. Aham. Então, a gente gostaria que fosse um homem. Então, levaram essas reivindicações até a gente, né? E a gente conversou com eles, porque eles reivindicam, né? Olha, aqui tem uma rampa que não está legal, que está quebrada. Então, pediram um banheiro adaptado, com acesso maior. A gente já tinha visto isso, mas eles foram reivindicar também. A gente fez o projeto, montou esse banheiro totalmente adaptado, com um Dentro do espaço mais possível, né? amplo, Dentro do possível, tudo é né? adaptado. A gente vai fazendo isso também, porque eles vêm fazer essas reivindicações, porque eles participam de reuniões, né, no Conselho de Paranavaí, que a gente pertence, né, e daí e eles se reúnem, o Paraná inteiro se reúne, todos os autodefensores, e eles fazem as reivindicações. Quando a gente vai na reunião do Conselho Geral em Curitiba, estão presentes sempre o casal de autodefensores do Paraná, tá? Então, eles reivindicam aqueles que eles veem a necessidade dentro da escola também. E eles são alunos também. São alunos também. Interessante. E tem também a comissão, né? A comissão da associação. É composta por 22 pessoas, A diretoria a da PAI. diretoria da PAI. Então, a gente agradece muito esse pessoal, que eles estão sempre à disposição. A gente precisa, chama, faz uma reunião. Agora, esse ano mesmo, no final do ano, vai ter a eleição já para o próximo mandato. Então, o mandato dura 3 anos. Aí, esse pessoal é voluntário, eles vão E os voluntário. autodefensores fazem parte dessa diretoria também. Certo. Pode ser composto por pai de aluno ou por pessoal da comunidade. Então, isso daí é muito importante. E sem eles também a gente não consegue fazer nada. Tem que ter essa, se não tiver a comissão formada, não libera nada mais. É perceptível que o trabalho de vocês envolve um todo. É diferente de uma escola aí dita regular,
porque o seu João comentou ali, tem um profissional, faz até mesmo a barba ali do aluno, e quando eu olho para o seu João, no rosto do seu João, que é de Nova Esperança, fica ali retratado o seu João da Isso. APAE. E assim, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a professora Ana Cristina, que é uma amiga pessoal aí da nossa família. E quando veio essa questão aí dessa ADI 7796, né? Ela foi uma das pessoas que comentou e você vê assim os profissionais da PAI, falando da Ana aqui, manda um abraço a todos os profissionais da PAI de Nova Esperança, tem o significado aí nessa camiseta. O amor é sempre a resposta. Dos profissionais que eu conheço, que abordou e comentou sobre esse assunto, todos disseram de forma muito emocionada sobre os riscos dessa ADI. E é nesse ponto que eu gostaria que vocês destacassem o que representa essa ADI, que é a 7796, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e por que que a APAE de Nova Esperança se posiciona contra. A gente, até na tua fala, a gente acaba se emocionando muito, porque a gente fala, né, em outras oportunidades que a gente já comentou, que, lógico, a gente trabalha na PAI, a gente trabalha na Escola Esperança, a gente também precisa, né, de um trabalho. Só que ninguém permanece se não tem realmente amor àquilo que faz, porque não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho assim que fala assim. Tem pessoas mesmo que a gente já teve casos de pessoas de chegar lá, trabalhar um dia e falar assim, amanhã eu não volto. Mas não é porque não. Ah, tem muita gente que tem muito preconceito, né? Com a nossa escola, com os alunos. É porque ama demais. Então, assim, Com dó, né? fica com dó. Fala, eu não consigo ver, né? Assim, de uma outra forma. E a gente tá lá há um tempo já, a gente não vê a deficiência. A gente colabora com a deficiência, né? A gente quer dar melhores condições de aprendizagem, de autonomia, mas a gente vê muito além da deficiência. A gente vê a potencialidade de cada criança, de cada adolescente, de cada adulto. Então, é isso que transforma o nosso trabalho ser tão especial, assim. E a nossa preocupação também é 214 alunos. Mano, se fechar, vai para o ensino regular. Não é que eles não sabem, eles não estão preparados para receber esses alunos lá. Para começar, tem que ter móveis adaptados, tudo tem que ser adaptado. Como que o ensino regular vai fazer com esses alunos? Eles vão ficar abandonados, porque o professor não é preparado, ele não tem o preparo, porque tem que ter uma pós destinada à educação especial para poder trabalhar na PAI. Então, vai jogar esses alunos no ensino regular, vai ser transtorno para todo mundo, porque o professor não vai saber o que fazer com o aluno. Sim, porque o professor, né, a gente se coloca no lugar desse professor que vai estar recebendo os nossos alunos. Que a gente sabe aí, o Alex tem, vocês, né, tem as esposas, professoras, a gente sabe a realidade do ensino comum, como tá, a dificuldade, né? Então a gente também se solidariza com esse profissional, com essas escolas que vão estar recebendo, que a gente recebeu assim muito, está recebendo muito apoio, porque eles sabem da importância do trabalho da APAE, né, que é feito dentro da APAE. E assim, essa DI, o que a gente se preocupa? Primeiro, porque eles vão tirar totalmente a opção, a oportunidade da família de estar escolhendo a escola que deseja que os filhos sejam matriculados, né? Que são essa DI, eles querem, vamos dizer, derrubar, né, duas leis do estado do Paraná que faz, né, com que a família fazem essa opção pela escola. Então, assim, o que a gente é contra é isso mesmo, né? Essa, a gente diz que o termo é uma inclusão selvagem, né? Não uma inclusão responsável. Porque a partir do momento que você vai tentar igualar todos, não é legal, né? Então a gente tem que pensar que essa inclusão tem que ser responsável. A família tem que ter essa opção de escolha, ela tem que perceber, ela sabe o que o filho necessita, né? Então, a gente sabe que a escola vai
da rede regular e vai tentar dar o melhor se passar, se for aprovada essa DI, né? Mas a gente pensa em cada aluno, né? E no próprio professor, né, que está lá na sala de aula, porque é ele que está lá, né? É ele que vai ter essas dificuldades. Essa dificuldade, por exemplo, às vezes alguma criança se desregula lá dentro da sala de aula. A gente sabe a dificuldade que tem para regular essa criança novamente, né? E as adaptações de materiais, como a Jaque falou, de ver esse aluno na sua individualidade. Então, a gente propõe sempre uma inclusão responsável, né? E o que a gente percebe é que nem o aluno será incluído, porque o próprio espaço ele segrega. A Sim, gente sabe de todas as dificuldades que a educação regular irá enfrentar numa eventual, que a eventual ADI prospere, né? A gente sabe as dificuldades que isso pode acarretar, tanto para os profissionais da educação, quanto para os alunos que hoje estão na APAE, porque não é apenas a questão da inclusão, existe toda uma questão de preparo dos profissionais envolvidos, sim, da estrutura que a APAE oferece para essa clientela, que no ensino regular não vai encontrar, não vai encontrar. E os professores, eles já vivem com uma jornada sobrecarregada e vão ter que enfrentar uma demanda às quais eles não estão preparados, também acarretando em sérios riscos de que o processo ensino-aprendizagem dos demais alunos ocorra, porque o ensino e a aprendizagem é uma construção. Quando você não consegue construir isso coletivamente, porque uma parte da clientela não é para aquela especificidade que a escola regular oferece, vai haver um comprometimento de todos. geral. Professores que vão adoecer na sua parte mental, porque não estão, obviamente, preparados para atender essa clientela. Alunos regulares que não vão ter o aprendizado desejado porque estão convivendo com seus pares que não são outros alunos que deveriam estar ali, muito pelo contrário, deveriam ter um acolhimento, um atendimento que hoje é prestado pela APAE. Então, assim, os danos serão muito graves para toda a comunidade escolar. E é isso justamente que a gente quer debater junto à sociedade para que essa ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, foi movida pela Associação de Síndrome de Down, em prol de uma pretensa inclusão, isso não vai acontecer. A exclusão, ela já é algo inerente a uma pretensa inclusão, porque isso não vai ocorrer. E eu queria que vocês falassem, para a gente já encaminhar para o final, quais os impactos de que, uma vez essa ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal, que ela, se ela vier a prosperar, quais os impactos disso para a comunidade escolar, sobretudo para as famílias atendidas pela Pai de Nova Esperança. Nós, desde que fomos informados, porque a gente foi pego de surpresa, né? Todo o estado do Paraná foi pego de surpresa sobre essa ação. Então, a gente já vem conversando, fazendo reuniões, primeiramente com as famílias, porque eles não também, assim como nós, não sabiam. Já estamos em contato já direto né, com as prefeituras, né, as três que a gente atende, Uniflor, Castelo Branco, Nova Esperança, Secretaria de Educação principalmente, que a gente está assim, aí todo mundo fala assim, não, não vai acontecer, mas a gente tem que pensar que pode acontecer. A gente não quer, a gente sabe que não é viável no sistema escolar que aconteça, né, que o Paraná perca essa ação, mas a gente tem que pensar que pode vir a acontecer. A gente não sabe quem vai votar, como que pensa, né? Então, assim, a gente já está em conversa para eles também já irem pensando em algumas ações, porque não vai ser fácil. E a gente não sabe certo a data dessa votação, está próximo, e até que a gente sabe, se vier a acontecer, vai ser para os próximos meses. Não vai ser uma coisa que vai se estender lá, daqui uns 2 anos. Não, vai ser já, vai ser imediato. Então, assim, todo o sistema escolar tem que já estar
está preparado, apesar de não estar. A gente sabe que não vai estar, né? Então, assim, a gente tem que pensar assim, não queremos, a gente espera muito que não aconteça. Mas e se acontecer? Né? Então, a gente está, assim, orientando, a gente já está passando algumas informações também para essas secretarias, para as prefeituras, estarem, assim, preparados, que pode vir, e a gente, assim, é uma incógnita. A gente não sabe, assim, quando, como, né? Mas a gente tem que se preparar. E o impacto vai ser muito grande. E é algo que a sociedade tem que lançar luz sobre esse tema, porque às vezes as pessoas falam isso não diz respeito a mim. O meu filho não estuda na APAE, mas o seu filho que estuda no ensino regular, ele também pode ser Com impactado. certeza. Não porque a gente quer criar um ambiente segregatório, né? Mas pelas consequências de quanto isso pode impactar também no nível de aprendizagem. Seu João, Jaque, Tânia, quero agradecer aqui em nome do Norocast, né, a presença de vocês, dizer que esse programa ele tem como missão dar voz à comunidade e vocês estão aqui como porta-voz de uma demanda importante que é, além do trabalho que é realizado pela APAE, dos impactos que essa ADI pode gerar. Eu abro espaço agora para as considerações finais, nós já estamos encerrando o Norocast. A gente quer agradecer vocês, que vocês estão dando todo o apoio para nós desde o começo. Desde o começo, desde quando começou a PAI, né? Então a gente tem que agradecer e estamos à disposição. Se vocês precisarem da PAI, conta com a nossa ajuda, enquanto que nós somos escola ou quanto que nós somos associação. Tá? Sim. Isso, a gente agradece mesmo, né, desde as primeiras ações. A PAI, eu falo que a PAI de Nova Esperança, a gente já está se encaminhando para os 50 anos, a gente quer muito comemorar esses 50 anos e a gente agradece muito a oportunidade que vocês nos deram. Nós estamos aqui trazendo não só a nossa voz enquanto Escola Esperança, enquanto a PAI, mas a voz dos nossos pais e principalmente a voz dos nossos alunos. O apelo deles é que eles querem, não deixem a nossa escola fechar. Né? Então, a gente agradece a comunidade de Nova Esperança, Uniflor, Presidente Castelo Branco, são sempre muito unidos conosco na nossa causa. Agradecer toda a participação da comunidade. Na última sexta-feira, a gente teve a nossa carreata em prol, né, da defesa das escolas. Então, assim, sempre agradecer, né, e pensar que a gente está na luta, igual a gente fala, a gente não vai soltar a mão de ninguém, é um pelo outro sempre. E confiar que a gente vai. É mais uma luta que a gente quer e a gente vai vencer. Agradecendo, né, ao Jornal Noroeste, né, de a gente estar aqui, né, conversando um pouquinho, batendo um papo sobre a nossa escola, né, sobre a associação também, mas como a Jaque falou, trazendo a voz dos nossos alunos, dos nossos pais, que também estão angustiados com essa situação. A gente sabe disso, né, mas é uma luta. A gente já passou por muitas lutas e a gente não vai deixar a peteca cair, como diz, né? E a paz tá aí, é perseverança, né? É um ensino de qualidade que a gente tem lá dentro da escola e a gente faz algumas orientações, então a gente e estar junto com a comunidade. E a comunidade sempre esteve junto com a PAI. Desde sempre ela esteve junto com a comunidade, com a escola, né? Então a gente agradece vocês e toda a comunidade de Nova Esperança. Bem, nós é que agradecemos mais uma vez aí, seu João, Jaqueline e a Tânia por estarem aqui presentes. E agradecemos também a você que nos acompanha aí. Quero aqui fazer um agradecimento especial àqueles que, além de nos acompanhar, comentam lá, o Edmilson Avelar, que sempre comentam, ao Dr. Everton Runcardo, lá de Alto Paraná, que também tem comentado aí, a secretária de Assistência Social de Nova Esperança, a Glória Shoa, ao senhor José Vicente Bittencourt, ao Odilei Denardi, a Giovana Brusque Pereira, ao pastor Ernesto Kaufmann, que também sempre comenta ali, a Karina Salvaterra, a Helena Dias Silva, porque o Norocast é isso, é feito para vocês. E um agradecimento especial ao nosso patrocinador aí, apoiador do Norocast, que é o Recanto Pet. Nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Até a próxima.